Olá, pessoal! Chega mais aí hoje que a gente está com o nosso videocast, o melhor videocast desse estado, o nosso Pará Pode Mais. Hoje está com um convidado bem especial e já eu vou apresentá-lo para vocês. Mas olha, hoje a gente tem um tema bem legal para a gente tratar sobre Belém, mas antes eu já queria reforçar contigo aquele pedido de sempre. Te inscreve nesse canal, ativa as notificações, assim tu vai receber sempre a informação quando a gente colocar vídeo novo. Comenta bastante, compartilha, dá as tuas sugestões. Segue a gente nas redes sociais, @Jornal Pará Oficial, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Para te manter bem informado, tu já sabe, jornalpará.com.br. E não vai esquecer que esse conteúdo também está em todas as plataformas de podcast. Escolhe a tua lá, que tu melhor te identificar, e curte a gente lá, comenta a gente também, dá as tuas sugestões por lá. Estamos aqui para conversar, tá bom? E hoje, para essa conversa bem gostosa, a gente está aqui com o Michel Pinho, ele que é presidente da Funbel, que é a Fundação Cultural de Belém. Michel Pinho, eu tenho certeza que a maior parte de vocês já conhecem, mas não custa nada aqui dar uma reforçada. O Michel é historiador, é fotógrafo, ele desenvolve ações na área da educação patrimonial, fotografia e inclusão social, atua como professor há mais de 20 anos, pesquisa a história de Belém, a construção de sua memória, da sua memória imagética e suas relações com o patrimônio edificado e imaterial. Ele é bacharel e licenciado pleno em História, mestre em Comunicação, Cultura e Linguagem. E agora fiquei sabendo também que está entre os 5 maiores podcasts de história do país. Eu tô caladinho aqui, porque eu adoro essas histórias de podcast. Eu perdi a conta de quantos podcasts de amigos, colegas eu já fui, mas o que dá mais prazer, evidentemente, é fazer o meu podcast, né? Onde eu conto a história da cidade, falo sobre fotografia, falo sobre memória, entrevisto as pessoas. Isso é uma delícia. Pois é, esse não estava no roteiro, realmente, mas eu acho que é um tema que a gente não pode deixar passar. Chama Histórias de Belém. Pois é, conta pra gente. Tu estavas falando agora que... Porque, enfim, eu já comecei aqui introduzindo a nossa conversa, te apresentando. Além de tudo, tu és professor há mais de 20 anos. Sim. Então, naturalmente, muitas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento, já devem ter sido teus alunos. Sim, eu acho que esse é o lado mais saboroso da história, entendeu? Se você pegar o público do podcast do História de Belém, ele tem cerca de 23% de audiência de fora de Belém. Desses 23%, 17% são pessoas de fora do Brasil. Nossa. Israel, Estados Unidos, Holanda, Portugal, Espanha. Aí tem uma longa lista de países que acompanham o podcast. Ou seja, a história de Belém é atraente. Acho que é universal, né? Quanto mais você falar da sua aldeia, mais você vai falar para o mundo, né? É verdade. Agora, por que a gente conhece tão pouco de Belém? Eu acho que tem algumas relações, né? Primeiro, eu acho que teve uma mudança do campo educacional importante, né? Isso você deve ter feito vestibular já há um tempo, e quando você fez o vestibular, o conteúdo programático da UEPA, da FPA, era um conteúdo programático que valorizava a história regional. Verdade. Então você estudava lá a Fundação de Belém, as ordens religiosas, a criação da Belle Époque, por aí vai. A partir de 2009, houve o ingresso do Exame Nacional do Ensino Médio. Então todo esse conteúdo ele já foi descartado. Então, se você pega hoje... Passa a ser nacional mesmo, né? E aí, quando você fala muito do nacional, você esquece das relações locais, que são tão importantes pra gente. Sim. Entendeu? E aí, eu acho que tem uma geração inteira que não ouviu falar da história de Belém, né? Da história do estado do Pará. E isso é muito ruim, tá? Outro dado importante é a nossa publicação, né? Nós publicamos pouco, mas temos muita pesquisa em relação à história do estado e à história de Belém. Então, essa literatura acadêmica ela acaba não chegando na mão do leitor. Tu sabes, Michel, que eu fiz o meu mestrado na UFPA. E é uma das coisas mais assim... Eu vi na minha época, foi um tempo desse, um dia desse. Ontem, né? Quase isso. Então, assim, eu acho que eu vi muito pouco sobre Belém. Então, eu cheguei dentro da universidade em 2015 com uma Amazônia e com uma Belém muito idealizada.
e com uma visão realmente muito estrangeira do que é a Amazônia, é aquela coisa mais exótica, né? É a coisa do exótico, daquele que chama atenção realmente, né? E eu não tinha muito conhecimento. Lá eu tive aula com o professor Fábio Castro, que dentro da universidade dava aula para a gente exatamente sobre a história, sobre a Amazônia, como que se forma essa sociedade a partir da chegada dos portugueses, né? E antes, então assim, ali eu me dei conta do quanto eu desconhecia a minha região. E a nossa cidade, a capital. Eu nem estou falando da Amazônia ou do Pará como um estado enorme, né? Esse continente imenso. Eu falo da própria capital. Então, eu acho assim, curiosíssimo. De certa maneira, a gente perde muito, né? A partir do momento em que a gente não fala muito sobre a nossa história. A gente consegue falar, por exemplo, da Revolução Francesa. Com mais propriedade do que fala da cabanagem. Da cabanagem, por exemplo, que foi um tema que me interessou muito no mestrado, não consegui seguir por algumas outras questões, mas a gente fala pouco da cabanagem. Inclusive, o Michel Pini já esteve com a gente, se vocês ainda não viram, tem um especial no ano passado, que nós falamos sobre a adesão do Estado do Pará, e a gente falou também um pouco, passamos pela cabanagem, né? É um prejuízo muito grande para a gente enquanto sociedade. Agora, tem duas percepções que eu queria dividir contigo. A primeira percepção é que você está coberta de razão. De um modo geral, os não historiadores, os não professores de história, passam ao largo dessa formação da história de Belém ou da história do Pará, pelos motivos que eu estou te falando, né? Então não há uma produção não acadêmica que chegue na mão das pessoas, né? Os espaços de comunicação normalmente não abrem espaços para esse tipo de conteúdo, né? E fica num nicho muito forte. E a segunda percepção que eu queria te dar é a minha, não é? Então eu sou alguém que lê sobre Belém profissionalmente desde 1997. Né? Leio profissionalmente, leio como forma profissional mesmo, pesquiso e estudo. Tá? Mas quando eu entrei na Fumbel em 2021, acho que foi uma das decisões mais acertadas da minha vida, foi ter aceitado o convite do prefeito Edmilson Rodrigues, porque eu acho que ele sacou uma coisa, que eu conhecia muito da história, né? Eu conhecia muito da cultura da cidade, conhecia um pouquinho sobre como a cidade se desenvolveu ao longo dos séculos, mas que faltava a vivência da periferia cultural. E é incrível, é arrepiante. Né? Porque esta periferia não está, via de regra, na produção acadêmica. Então, entender que o bairro do Guamá tem um terreiro dos irmãos na mesma rua do Boli-Boli, não é? Diz muito sobre a cidade de Belém. Não é? Se você vai entender, por exemplo, que um bairro que hoje está tão valorizado no seu metro quadrado, que é o Marizal, e lá você tem o Quem São Eles, que é uma escola de samba, fala muito sobre a história do bairro. Né? Se você vai falar sobre as quadrilhas e as toadas e as pastorinhas e tudo que envolve a periferia de Belém, né? Obviamente precisa de um olhar muito acurado para esse tipo de manifestação, né? Porque senão você vai perder essas manifestações. E elas são uma alma muito viva sobre a história da cidade. Né? Então, não sei se vocês foram no Arraial Junino do ano passado, cara, centenas de milhares de pessoas passaram lá, assim, casa de centenas de pessoas, gente pra caramba, que foi ver sua quadrilha, que foi comer o seu bolo, que foi tomar o seu tacacá. E isso é importante porque reforma a sua cultura. E isso não necessariamente a universidade, né, a academia está produzindo. Entendeu? Tu falaste de bairro, eu sou da Pedreira. Nascida e criada, eu sempre falo isso aqui, acho que todo mundo já sabe. Então, assim, o bairro da Pedreira, por exemplo, é um bairro que me chama muita atenção. Por exemplo, eu não conhecia absolutamente nada de como é que se cria o bairro da Pedreira, né? A minha mãe conta uma história que quando ela morava no Jurunas, ela veio de Ponta de Pedras com a família, e eles foram morar no Jurunas. Quando o meu avô comprou a casa na Pedreira, ela disse que foi um medo na família inteira. Porque a Pedreira, na época, era conhecida como o bairro dos terreiros de Macumba. Sim. Né? E aquilo, na época, hoje, se já é estereotipado, você imagina, sei lá, tantos anos atrás, né? Que se tinha. E conversando com uma vizinha, eu tinha maior vontade acho que eu nunca falei isso assim, mas eu tinha muita vontade de escrever sobre o bairro da Pedreira, porque eu conversei com uma vizinha nossa, que dizem que ela é a senhora mais velha, que mora ali na nossa rua, por exemplo, de como foi colonizado o espaço, né? De como o espaço ficou muito tempo estigmatizado negativamente, né? O que não faz sentido hoje, mas foi estigmatizado negativamente por ter sido um bairro, um território ocupado
pelas pessoas negras, né? E pela cultura da africana, né? Vamos dizer assim. Então, acho curioso que às vezes a gente não sabe o nosso território. Tu falaste do bairro do Guamá, que é histórico, o bairro do Jurunas, o bairro do Telégrafo, o bairro da Pedreira eu falo muito por conta de samba. Eu particularmente eu gosto muito do samba. Então, mas você tem uma atividade afro-religiosa potente na Pedreira até hoje. Exatamente, até hoje, mas ainda é muito dissociada da história, né? Isso é que eu digo assim, a gente não costura esses tecidos, né? Da formação. Assim, não. Esse é o motivo que me faz ir para as redes sociais. Uhum. Mas se você me perguntar, eu tenho todas as redes sociais que existem na face da Terra. Então eu tenho... O multimídia. Eu tenho Twitter, tenho Instagram... E tu dá conta TikTok, sozinho? Não tem ninguém, só eu que produzo. Menino! Entendeu? De noite, Júlia dormiu, vou fazer. Né? Por que isso? Porque é a maneira que eu tenho de devolver para a sociedade o que a sociedade já me deu. Entendeu? Então, um aluno da Universidade Federal do Pará que recebeu bolsa durante 4 anos, que estudou e que entrou no mercado de trabalho e que só se posicionou no mercado de trabalho porque fez uma excelente formação na UFPA, eu tenho que dar minha contrapartida social. E a minha contrapartida social é falando sobre aquilo que as pessoas se identificam, que é a sua cidade. Entendeu? Por que eu estou te falando isso? Da mesma maneira que você se espanta que a Pedreira tem essa característica afro-religiosa, a sua formação, a formação da Pedro Miranda, a Alta Pedreira, a Baixa Pedreira, por exemplo, tem a minha história, né, hoje com a cidade, que eu moro na Padre Eutíquio, e onde eu moro era uma vacaria. Olha. Né? Literalmente, o porteiro que se aposentou durante quase 40 anos depois, quando o condomínio foi criado lá, que é o condomínio Jardim Batista Campos, né, quando ele foi criado, tinha uma vacaria lá. E aí você, mas qual é a relevância disso? Porque essas vacarias que estão na Padre Eutíquio, que estão na Caripunas, que estão na Tamoios, elas eram fundamentais para a cidade, porque as pessoas pegavam a vaquinha, colocavam um sino no pescoço da vaquinha e iam caminhando a pé de manhã, de casa em casa, balançando o sininho da vaca. Quem escutava de manhã, abria a porta, colocava a sua garrafa de leite, vazia de leite e devolvia. Então, essa é uma memória que ela precisa ser contada porque ela não existe mais. Né? Mas os espaços ainda estão lá para contar essa história. Entendeu? E eu vou repetir isso, eu acho que contar isso faz com que as pessoas criem um laço de afetividade com a sua cidade. Entendeu? De pertencimento, né? Sim. E eu acho que isso é muito importante, porque a gente, quando se sente pertencente do nosso espaço, né, a gente costuma brigar mais por ele. A gente costuma querer ele bem, né? Cuidar e cobrar de quem tiver que cobrar, e cobrar até o meu vizinho, né? E cobrar o meu amigo, cobrar a mim mesmo de não fazer determinadas coisas, porque aquele espaço é meu também, né? Eu digo isso porque hoje ainda cedo eu estava conversando, né? Um dia desses, né? Quase todos os dias a gente sempre reflete sobre isso, de como a nossa cidade às vezes carece desse senso coletivo, de que ela pertence a todos nós, né? Ela não é pública no sentido do público que é um ente... É um público de todos, mas da qual eu não participo, né? Do qual eu não tenho responsabilidade sobre ele, né? Porque sempre a culpa vai ser da prefeitura, do governador, sei lá. Sempre do outro, menos de mim, né? Menos minha. E aí eu posso fazer o que eu quiser e às vezes tira da gente, né? Michel, naturalmente, tudo isso, tu já mencionaste até que o convite da prefeitura, do prefeito Edmilson Rodrigues, veio talvez muito por esse sentido, do teu conhecimento da história. Mas eu queria que tu falasses pra gente como é que é assumir a Fumbel nesse novo governo, né? Quer dizer, o Edmilson volta para a Prefeitura de Belém, inclusive as pessoas muito entusiasmadas, porque tem a lembrança dos governos anteriores que foram realmente de valorização da cultura, sobretudo, e de tantas outras áreas. Como é que foi esse desafio? Sair de sala de aula, um professor já renomado, já tendo ali a sua experiência, a sua vida já profissional, e assumir um desafio na administração pública. É a tua primeira experiência na administração pública? Eu queria te contar essa história, eu queria deixar ela pública para todo mundo, para ficar bem claro como é que foi isso. Eu tinha ido numa quinta-feira, sair de casa para comprar pão e alguma coisa. E aí eu tinha convidado o prefeito eleito, Edmilson Rodrigues, para dar uma entrevista no meu podcast. Né? Já fez esse convite? Não, deixa passar um pouquinho a transição que a gente se fala. Até desliguei o telefone, já fazer um tempo disso, fui comprar pão. E aí saio com o pão na mão, eu olho o telefone, era o prefeito, era o Edmilson.
Aí eu atendi e disse assim, oi prefeito, tudo bem? Boa tarde. Né? Ele disse assim, oi Michel, eu queria falar contigo. E o Edmilson tem uma característica muito bacana, né? Sempre que ele vai te falar alguma coisa que ele vai te pedir, começa a te rodear, né? E aí perguntou como é que estava não sei o quê, perguntou o que estava não sei o quê. Disse, oi prefeito, Michel, eu queria te fazer um convite. Eu queria que você assumisse a Funbel. E a minha reação foi, prefeito, você está brincando, estou falando sério, prefeito, fala sério. Não, Michel, eu quero que você assuma a Funbel. E aí as minhas pernas bambearam, não é? Disse, olha, Edmilson, eu vou falar com a minha esposa lá em casa e te volto a ligação. Disse, tá bom. Aí cheguei em casa, guardei o pão e disse assim, meu amor, o prefeito me ligou e quer que eu assuma a Funbel. Aí ela disse, Michel, para de graça, tu vive fazendo palhaçada aqui em casa. E ela não acreditou. Aí eu mostrei a ligação e aí a gente ficou sem saber o que fazer, né? Não foi uma decisão difícil, não foi uma decisão assodada, eu não tomei essa decisão de uma hora para outra, né? Conversei com muita gente, porque eu sabia o tamanho do desafio, né? Mas também queria dar a minha parcela de contribuição em relação a isso. E eu te falo com muito orgulho hoje, né, início de 2023, que existiam 2 pontos programáticos, 2 pontos do programa do governo, que eram os maiores objetivos dessa gestão, que era publicar a nova lei Valmir Bispo, né, e também criar a Bienal de Artes de Belém. E com 2 anos nós cumprimos. Né? Olha. Com 2 anos, nós já cumprimos os 2 objetivos programáticos em relação à cultura. Nós já fizemos a Lei Valmir Bispo, que contempla uma coisa fundamental, e eu queria dizer isso assim, fundamental, que é entender o sistema municipal de cultura, com a Funbel, com o Conselho e com o Fundo de Cultura, com mais do que o dobro do que eu encontrei de recurso. Quando eu entrei, a Funbel tinha 17 milhões de orçamento. Hoje tem 34 milhões. Então, com 2 anos, nós dobramos o recurso da cultura e com 2 anos nós executamos 94% a mais de fomento direto. Né? Então, isso não é fácil, isso não é simples, né? Isso demanda um desgaste físico e emocional muito forte, mas eu fico muito feliz com isso. Agora conta o segredo, né? Tá? Porque em 2 anos na administração pública, que a gente sabe que não é fácil, né? Quer dizer, de um modo geral, a gente tem uma certa percepção da administração pública que tem dinheiro a rodo, né? E que é muito fácil. E não é. E aí eu já queria que tu dissesse disso e também já falasse da lei. Valmir Bispo, eu não tinha ela, inclusive, aqui para te perguntar. Tá. Vou te colocar isso, porque vai ser o primeiro podcast que eu vou falar publicamente sobre o que eu penso da administração pública. Agora eu vou fazer igual o para. Um furo. O que eu penso, né? Existem 2 campos. O campo do desejável, que é o campo da opinião pública. A opinião pública deseja a reforma do Palacete Pinho, deseja a reforma do Cinema Olímpia, deseja a reforma do Centro Histórico, deseja a reforma das praças, deseja. Tá? Esse é o campo do desejável. Existe no poder público o campo do possível. Exatamente. Nem sempre o desejável vai ser o campo do possível. Exatamente. Não é? Por que eu estou te falando isso? Porque nós fizemos sim a Bienal das Artes, mas só foi possível pelo engajamento máximo, né, de todos os servidores da Funbel. Você, como é que faz isso? Com engajamento, né? Com equipe. Tá? Palacete Pinho nós entregamos para quem? Para a SEMEC, porque tem recurso para executar. O Cinema Olímpia, nós executamos, a CEUB executou a reforma do telhado. Nós ainda não conseguimos liberação da verba para a reforma como um todo, mas é uma luta. Então, esse é o campo do possível, não é o campo do desejável. Entendeu? Pois é, agora, dentro disso, como é que tu consegues dobrar o recurso da Funbel e mesmo assim ainda ter essas dificuldades, por exemplo? Porque a ordem do possível, não é muita coisa para se fazer. Né? Você imagina só como é que a gente pegou a prefeitura, imagina como a gente encontrou o Palacete Palácio Antônio Lemos com situações deploráveis. Né? Eu tenho essas fotos quando eu fui lá fazer a visita, de placas de cupim perto da área onde tem a reserva técnica de obra de arte. É temeroso de forma absoluta. Então, isso só é possível porque existe um entendimento do prefeito Edmilson Rodrigues no sentido de que a cultura é uma área-chave desse governo. Né? Então,
se você observar o que nós fizemos nesses 2 últimos anos, nós fizemos a Avenida Cultural, nós fizemos, né, entregamos a reforma do Palacete Pinho, reforma do telhado do Cinema Olímpia, nós fizemos o Arraial, nós fizemos o Carnaval o ano todo, que é o fomento integral para o Carnaval, para que as pessoas não perdessem emprego, pudessem comer. Né? Por conta dos anos da pandemia, ficaram parados, né? Então isso tudo é fomento direto, é dinheiro, né? Mas isso é, como eu estou te falando, é muito trabalho. Né? É muito trabalho, muito trabalho. Tu falaste da Bienal, fala pra gente um pouco como é que foi o projeto, como é que foi executar o desafio dessa Bienal, né? O tamanho que ela foi. Bienal não é uma atividade desconhecida da população de Belém. Nas 2 primeiras gestões do prefeito Edmilson Rodrigues, nós tivemos as Bienais de Música. Né? Mas o prefeito determinou que essa Bienal seria a Bienal das Artes. Então, eu vou te falar também com muito orgulho, porque esse recorte eu vou fazer lá no meu podcast com esse áudio que eu vou falar aqui. Né? Nós tivemos a formação dentro do Palacete Bolonha, que em uma semana recebeu 2.500 pessoas. 2.500 pessoas em uma semana. Foi o museu mais visitado da capital do estado do Pará. Por quê? Porque através da Bienal das Artes, nós compramos, e isso é incrível, né? Nós compramos os móveis originais da família Bolonha. Olha. Então, se você for no Palacete Bolonha, você vai ver a cadeira que o Bolonha sentou, a mesa que ele usou, né? os móveis que apoiavam as louças. Né? E isso é um investimento muito alto, né? para se fazer. Então, eu acho que o primeiro resultado é esse, para falar das dificuldades, que não foi só música, foi museu. E também falar de arte de uma forma geral. O Museu de Arte de Belém, o MAB, né? Hoje detém 27 obras dos mais importantes fotógrafos paraenses. Né? Então, fotógrafos que estão fora de Belém, no Museu de Arte do Rio de Janeiro, né? No Museu de Arte de São Paulo, nas coleções fora do Brasil, hoje a municipalidade tem obra de Elza Lima, por exemplo. Tem obra de Miguel Scaoca, tem obra de Gui Veloso, por exemplo. Por que eu estou te dizendo isso? Porque até chegar para comprar isso, o trâmite burocrático é muito vasto. Né? E aí é muita dor de cabeça para você começar a desdobrar até chegar ao ponto de pagar as obras e entregar para servir de acervo para o MAB. Entendeu? Então, a Bienal ela não é só o show, não é só a Aldeia Cabana. Existe uma série de ações que foram fundamentais para equipar o poder público em relação à sua história, à sua arte e à sua identidade. Teremos próximo? Teremos uma Bienal. Já tem previsão? Sim, teremos uma Bienal. A gente está pensando no primeiro semestre de 2024, né? Pela uma decisão técnica, na verdade, né? Sim. Porque segundo semestre de 2024 são eleições. Não vai poder, e a gente tem né? um interstício eleitoral. Então, o que nós fizemos dos shows nacionais, com as prerrogativas que nós usamos para contratar esses shows, nós não vamos poder contratar no segundo semestre de 2024. Entendi. A gente falou ainda há pouco de Pedreira, Guamá, e a gente falou de Carnaval também agora, né? Eu queria que tu falasses o plano para esse ano, inclusive porque a gente já teve aí Hoje eu tô alguns rindo, problemas, né? Hoje eu tô rindo. Pois é, eu queria que tu dissesses um pouco pra gente, porque a gente que está de fora, né, e que não conhece muito bem como é que funcionam esses trâmites, principalmente vindo de 2 anos de pandemia aí, né, complicadíssimos. Conta pra gente como é que foi esse imbróglio. Primeiro tem que explicar uma coisa, né? O Carnaval, ele é uma promoção social, né? Então, você quer fazer o seu bloco, você é responsável pelo seu bloco colocar na rua, né? Você tem uma escola de samba, você é responsável para colocar a sua escola de samba na rua, né? O que o poder público faz é apoiar essas ações culturais, cuja missão é a missão da Funbel. Né? Em relação às escolas de samba, nós estávamos muito felizes nessa relação, porque nós lançamos o Carnaval no todo com êxito gigantesco. Né? Então, repassamos os recursos, as escolas adiantaram seus processos, né? Pagaram seus trabalhadores, então andou de uma forma tranquila. Né? Para nossa surpresa, né, quando nós lançamos o edital esse ano, né, 6 escolas, né, disseram que não iam participar. E foram às redes sociais, foram à televisão, reclamar sobre a subvenção, né, porque eu acho que ali houve um pequeno mal-entendido. A subvenção é um apoio,
não é uma verba para você completar o seu carnaval como um todo. Não é? Cada escola fica responsável pela verba de fazer o seu carnaval. Captar o seu recurso para fazer isso. E nós apoiamos as escolas com determinado valor de R$113 mil, né, que era o valor desde 2020, 2019. Né, que nós convenhamos também, 113 mil também não é pouca coisa. Para cada escola, a gente já gastou aí mais de R$1 milhão com as escolas só do primeiro grupo. 113 para cada uma? Para cada escola. Olha. Né? Isso para cada escola. Sim. Né? E aí, para nossa surpresa, algumas dessas escolas foram, né, com a devida justiça, reclamaram, etc e tal. Mas a nossa resposta foi muito tranquila. Disse assim, olha, nós não vamos nos pronunciar porque nós só vamos fechar, né, esse edital na data prevista de fechar o edital. Tá? E ficamos calados. Né? E as escolas começaram sendo pressionadas, né, pelos seus brincantes para fazer carnaval, acabaram retornando e hoje todas as escolas de Belém do primeiro grupo estão confirmadas no carnaval. Entendi. Todas, sem nenhuma exceção. Ou seja, não teve problema. Nenhum. Teve um mal-entendido, talvez aí. Uma falta de percepção, mas hoje todo mundo vai brincar o carnaval e com uma diferença, né? Com 10 escolas do primeiro grupo, a gente vai ter 2 dias de desfile. Né? 5 escolas em cada grupo, o que vai dar para desfilar legal, com espaço, sem dor de cabeça. Agora, Michel, falando ainda de carnaval, eu acho que foi uma festa que vem, na verdade, ao longo dos anos, meio que perdendo um certo destaque, talvez. Eu vou recorrer ao meu refúgio, o bairro do Samba e do Amor. Sim. Então, era notório nessa época, aliás, Réveillon já iniciava carnaval. Era quase que automático, seja ele em fevereiro ou em março, não importava. Então, a embaixada, as outras escolas saíam sempre, se fechava Pedro Miranda e se fazia desfile, por exemplo, assim como aconteceu, eu sei também, em Telégrafo, Guamá, que são bairros também tradicionais do samba, né? E essa festa vem perdendo espaço, né? Tu falas que a administração pública ela dá um apoio nesse sentido, né? É um apoio, não é ela que banca a festa, mas falta talvez aí uma construção dos dois lados para pensar numa festa maior, ou o que tu achas que pode ter acontecido para que isso tenha se dissipado, talvez? Acho que são 2 análises. A primeira análise é perceber as datas, né? Então, o Carnaval de Belém é feito, né, ali na Semana Magra, como vai ser feito esse ano, a partir do dia 10, 11 e 12, né, de quinta até domingo, nós vamos ter carnaval com as escolas. Ou seja, sempre na semana anterior à festa, né? Mesmo, né? Por que foi uma semana anterior? A gente pode até conversado, assim, olha, para que os carnavalescos chamem cantores do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, para se apresentar aqui, né, para ter um recurso maiorzinho, já que as pessoas de primeiro escalão estão nos grandes centros. Né? O segundo dado é que a dinâmica social ela muda com o tempo. Né? Há 30 anos, quando eu via com a minha mãe na televisão o arco-íris e o rancho disputando, que era uma coisa fundamental, você não tinha o carnaval da Vigia, de Abaetetuba, né, dos interiores tão forte como é hoje. Não é? Então você tem uma concorrência de carnaval. Né? Se você colocar nossa Semana Gorda, né, para ser a semana de carnaval, não sei se a gente vai ter a quantidade de brincantes que teria na Semana Magra por causa dessas dinâmicas. O que é preciso pensar são estratégias não só de cultura, mas de administração pública do poder municipal e poder estadual para potencializar na cidade de Belém durante o carnaval. Vou te dar um exemplo. Né? Em 2009 para 2018 para 2019, né, já tem um grupo de pessoas que faz a Mangueirosa. Lembra disso? Sim. E lota. Né? Exatamente. Né? Então, essa é uma estratégia para você vincular essas pessoas aqui. Né? O Eloy e o Lino fazem os blocos de fofó lá na Cidade Velha. Lota, entendeu? Então, a cidade não fica completamente deslocada, né, das suas atividades. Muda o foco também? É isso que tu está querendo dizer? De repente sai assim das escolas de samba e ganha outras matrizes. Outras matrizes. Né? Porque as escolas de samba são muito fortes. Não é? Eu vejo isso, eu acompanhei em 2021
uma parte das escolas de samba fazendo o carnaval o ano todo, fiquei muito impressionado, né? As escolas de samba movimentam os seus bairros de verdade, entendeu? Sim, Né? sim. Mas hoje não são só elas. Tem as escolas de samba, tem o interior, tem os blocos de forró, tem os blocos de Abadá, que é um circuito à parte, que não é público, né? É privado. E aí por aí vai. Mas eu acho que teria espaço para todos, não teria? Sim, Não tem. precisaria, Na por verdade, exemplo, tem. Porque eu fico pensando o seguinte, eu acho que as escolas, pensando por essa questão que tu colocaste, talvez as escolas tenham sentido muito o impacto, por exemplo, dessa diversificação, vamos dizer, de possíveis festas no carnaval, então. Porque, olha, talvez o carnaval da Vigia, por exemplo, não fosse tão concorrido como é hoje, mas eu acho que talvez exatamente em termos de agenda daria para fomentar tanto Vigia quanto Belém, por exemplo, em épocas diversas ou separadas ou coisas assim. Mas aí não é uma decisão só municipal. Não, sim, a gente precisa fazer uma visão mais global para, né, potencializar. Por exemplo, acho que as escolas de samba de Belém são belíssimas, são fantásticas, né? Então, potencializar essas escolas. Mas quando? Na Semana Gorda, na Semana Magra? De que forma? E aí é uma grande discussão pública. Pois é, porque é uma festa, assim, fantástica. A gente tem muitos artistas em todas as áreas, né? Lógico, mas a gente sabe o quanto essa época, por exemplo, é uma época esperada pelas escolas de samba, sobretudo. Mas eu fico, assim, impressionada como as coisas modificaram e no espaço de tempo muito relativamente... em tempo histórico muito pequeno, né? Porque eu estou falando de quê? De 30 anos atrás, talvez, entendeu? Quer dizer, nós temos uma narrativa dentro das escolas de samba que nós éramos o terceiro maior carnaval do Brasil. Sim. E éramos, né? Porque eu me lembro que na DOCA, por exemplo, os desfiles chegaram a ser gigantescos. Sim. Quase que concorria ali com o Círio tranquilamente em termos de pessoas para ir assistir. As pessoas sair, imagina. Saía-se das periferias e ia-se para o centro para assistir as escolas de samba, né? Quando passou para a Aldeia Cabana, por exemplo, esse movimento veio de um certo tempo, mas não ganha o mesmo tamanho, digamos assim, né? Entendi. Não ganha o mesmo destaque, digamos assim. Mas a gente está trabalhando para reverter isso, tá? Pois é, os fora de época, eu me lembro que ganharam mais destaque até, quando veio na época lá dos carnavais fora de época, né? Da Bahia, por exemplo, vieram com força e usaram ali a Aldeia Cabana com muita vivacidade. Muita. Mas também como usaram o Mosqueiro também, né? E Mosqueiro também, exatamente. Mas isso são fluxos do processo histórico, né? Então, é um processo de construção que a modificação na nossa sociedade contemporânea ela é muito rápida. Né? Como a gente não vai se espantar daqui a 2 anos a gente faça entrevista e a Aldeia Cabana esteja bombando de gente, entendeu? Como eu acho que vai bombar esse ano. Olha, tomara, porque vou te dizer, ver a Aldeia Cabana às vezes lá sem muita atividade, às vezes dá um negocinho assim. Nós fizemos a Bienal, deu lotado. Pois é. Eu acho que precisa, aquele espaço foi pensado para isso e eu acho que muito bem localizado, o nome muito bem construído. Na minha opinião, quando vê essa história de aldeia amazônica, para mim, eu nunca me acostumei. Então, mas a gente também tem uma divisão das cidades também, né? A gente, no mesmo tempo que a gente tem a Aldeia Cabana, a gente tem o portal que dá para fazer shows. Nós fizemos um show de Belém agora, o show do aniversário de Belém, e lotou, também, você olhava, não conseguia chegar, ver o final da quantidade de pessoas. Também tem isso, várias opções, né? Espaços, né? Cresceu, né? Bastante, diversificou muito, né? Sim. Bem, gente, a gente está conversando aqui com o Michel Pinho, que é presidente da Fumbel, a Fumbel que é a Fundação Cultural de Belém. Então, eu quero reforçar aqui contigo que esse conteúdo está no nosso YouTube como um videocast, mas também está nas melhores, e aliás, em todas as plataformas de podcast. Então, escolhe a tua e ouve a gente, dá uma curtida lá, segue a gente também, comenta, compartilha bastante. Aproveita e segue a gente também aqui nas redes sociais, não esquece, Jornal Pará Oficial, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Te inscreve aqui no canal para quem está assistindo pelo YouTube, então não custa nada. Te inscreve aí, comenta e compartilha bastante. E não te esquece, para te manter bem informado, nosso jornal pará.com.br. Michel, seguindo aqui, eu queria te perguntar sobre as leis de incentivo, né? Tu falaste eu te falei. Valmir Bispo.
Valmir Bispo. Sim. Eu ia te perguntar sobre a tua Teixeira, Sim. né? Que talvez tenha uma reformulação. Eu queria Sim. que tu falasses sobre essa importância de ter leis de incentivo, que durante algum tempo aí ficou meio marginalizada e mal falada. É exatamente onde eu queria chegar. A lei Tó Teixeira, ela precisa de uma reforma. Certo. Não é? Por quê? Porque a execução dela, que quando eu cheguei, disse, nós não vamos fazer desse jeito. Né? Porque existia muitas denúncias, existia uma versação do dinheiro. Teve um grande problema no passado com ela, né? De uma forma geral. Né? Nós não vamos mexer com ela, porque a gente precisa operacioná-la de uma forma melhor. Né? E junto disso, nós tivemos a alegria. Eu sou representante do norte do Brasil no Fórum Nacional de Secretários das Capitais, que é o Fórum Brasileiro. Né? E eu acompanhei durante o ano de 2021 e 2022 todo o trâmite até a aprovação da Lei Paulo Gustavo. Né? Por que eu estou te falando isso? Porque a Tó Teixeira, que usa recurso estadual, municipal, ela vai precisar ser refeita. Tá? Mas a Paulo Gustavo, que vai vir agora, ela não vai precisar ser refeita. Então nós temos um ingresso, né, na cultura de Belém de cerca de 12 milhões de reais. Né? Para fomento que é recurso direto, federal. que é recurso federal, que é muito para a gente pensar em fomento direto. Né? Sim. Então, se você pensar que a Funbel aplicou no ano de 2022 cerca de 6.997.000 reais de fomento direto e vem mais do que isso, 10, 12 milhões, é muita coisa que pode ser feita. Né? Mas aí esbarra num detalhe importante, que é a operacionalização dentro da Fundação Cultural do município de Belém. Nós precisamos nos aparelhar do ponto de vista estrutural. Né? Nós precisamos fazer um concurso público para a Funbel, para servidores. Grande parte dos servidores mais antigos estão todos se aposentando. Né? A gente precisa estruturar os nossos departamentos para que esses processos que são burocráticos, né, atendam aquilo que é mais importante, que é o artista, que é o produtor cultural. Entendeu? Isso não é fácil. Agora, o que tinha de problema na Tó Teixeira e o que ela vai melhorar, avançar? Por exemplo, qual é a ideia que eu tenho sobre a Tó Teixeira? Que ela é não um recurso, não sei se você chegou a pleitear alguma coisa, não um recurso que você vai ao empresário e diz, olha, o meu projeto é esse, eu quero aplicar desta maneira e eu quero X dinheiro desse projeto aqui para você fazer a sua contrapartida. Quem decidia fazer a contrapartida ou não era o empresário. Né? No meu entendimento, isso é furado. Quer dizer, se ele não quisesse contrapartida nenhuma... Não teria contrapartida no seu projeto. Tá? A minha sugestão, né, para ser aplicada é que você proponha um projeto para o município. Né? E o município já faz, né, o repasse baseado na Lei Tó Teixeira. Consegue entender a diferença? Não. Porque eu sou empresário, você propõe para mim. E aí eu vou dizer assim, não, eu não quero apoiar um projeto que trabalhe com meninos em situação de risco lá no bairro da Pedreira. Isso não me interessa, não tem nada a ver com a minha empresa. Tá? Você pega o mesmo projeto e apresenta para o município esse projeto e ele vai ter uma seleção pública, não é? Com pessoas que vão avaliar e vão dizer assim, esse projeto ele é socialmente responsável. Dá um ok e aí o município te passa o valor. Entendi. Como um edital, entendeu? Já ia te dizer isso. Então, como edital, não como uma lei de incentivo, por exemplo. Porque o convencional, entre aspas, é exatamente isso, né? A gente se capacita, o projeto, aliás, se capacita dentro de uma lei de incentivo. Há ali uma curadoria, vamos dizer assim, né, para fazer a seleção, se está habilitado para receber aquilo, entrega-se para o produtor cultural um certificado, uma carta, e né? aí ele vai atrás desse projeto. E aí ele vai atrás do projeto, como é feito hoje, por exemplo, a Lei Rouanet, por exemplo, é feito isso ainda, né? Então, pega-se essa carta ou esse certificado e vai bater lá na porta de empresa. Olha, dona empresa, a senhora quer apoiar esse projeto? E aí a empresa sim ou não, se sim, ela vai receber algum benefício. Ela vai descontar uma parte, no caso da lei do Rouanet, ela vai descontar uma parte dos seus impostos, em vez dela pagar os impostos para o Estado, paga para essa pessoa. Entendi. E aí, por conta disso, ela vai pagar para esta pessoa, mas vai ter que ter uma contrapartida desta empresa também por estar apoiando isso. Exatamente. Não é isso? E aí, quando tu investe essa posição, por exemplo, ela passa... Eu vi um edital.
Pois é. Então, ela se torna, na verdade, um edital público de projetos. De acesso a recursos Entendeu? públicos. Entendi. Ela é mais clara, ela é mais direta e é menos burocrática. Porque você tem seu edital pronto. Eu quero fazer um documentário sobre o Tó Teixeira. Beleza. Inscreva o seu documentário do Tó Teixeira. Se a comissão avaliar que ela tem relevância social, que ela vai dar empregabilidade, tarará. Então, assina aquele projeto, libera o recurso, não precisa, pega o recurso, executa e presta conta. Entendeu? Pois é, eu fico pensando, Michel, nessas coisas, porque os mal-intencionados vão arrumar problemas em tudo, né? Eu já fico pensando nisso, porque quando eu via sempre alguém falar mal da pobre da Lei Rouanet, e eu acompanhei, apesar de não ser produtora cultural, mas eu já trabalhei com ONG, por exemplo, em que fazia esse tipo de captação, né, de recursos. Trabalhei numa universidade em que apoiava alguns projetos através de leis de incentivo. Então, eu sempre via, a gente recebia muitas empresas, muitos artistas, batendo mesmo, a gente sabia como era o problema. E as pessoas têm essa visão equivocada de que olha o problema, na Lei Rouanet, que era o Estado dando o dinheiro para que o artista fizesse. E aí a tua proposta é exatamente essa. É fazer o processo sem intermediário, entendeu? Mas o Estado dando o dinheiro para essa pessoa, certo? Sem intermediário. Sem o intermediário, mas o Estado dando o dinheiro. Sim. E aí, pois é. Esse é um papel. E aí é uma questão do ponto de vista política filosófica minha. Claro. Né? Acho que o Estado ele precisa financiar algumas áreas para o bem comum. A saúde é papel do Estado, num país pobre e miserável que nós temos. A educação é uma obrigação do Estado, mediante os nossos péssimos índices educacionais. E a cultura também é um elemento do Estado, porque ela vai fazer duas coisas. Ela vai fazer a promoção social, mas também ela vai fazer a equidade social. Não é? Ela promove e dá equidade. Né? E eu acho que esse é o papel do Estado. Bom. E eu acho que é direito básico, assim como a saúde e a educação também, apesar de muitos acharem que não, mas cultura também é necessária. Ninguém vive sem cultura, né? E qual é a diferença da Tó Teixeira, então, que talvez se encaminhe para isso, para a lei... Perdão, esquecimento. A lei que tu mencionaste... Paulo Gustavo? Não, a Paulo Gustavo não, a nova. Valmir Bispo? Valmir Bispo. Boa pergunta. Como é que ela vai ser... São duas coisas completamente diferentes. São duas coisas completamente diferentes. Né? A gente está falando de recurso, está falando de projeto, fala da Tó Teixeira. Tá? A Valmir Bispo não. Ela é a lei que regula a cultura no município de Belém. Não é? Então, ela é a lei que estabelece a FUNBEL, Fundo Municipal de Cultura, e o Conselho Municipal de Cultura como os agentes de um grande acordo político para destinar, né, e para guiar o rumo da cultura dentro do município. Qual é a sacada que aí, para quem está em casa, dê uma pesquisada? Com a aprovação da nossa lei, está aprovada já, está assinada pelo prefeito, está sancionada. Certo. Com essa sanção, nós garantimos que 40% do valor do Sistema Municipal de Cultura seja para o fundo. Isso significa o quê? Que dos 34 milhões de reais destinados à FUNBEL, 40% desse valor vá para o fundo. Por que isso? Porque se tu disseres para mim, Michel, vamos comprar 2 copos de água com o dinheiro do fundo, eu vou preso se eu mexer nesse dinheiro. Quem decide qual é a finalidade do fundo é a sociedade civil, formada pelo conselho de mais de 44 conselheiros. Eles que dizem, vamos fazer um festival de carimbó. Todo mundo aceita? Beleza. Então pega o dinheiro e vamos fazer um festival de carimbó. Vamos fazer um edital para literatura infanto-juvenil. Então todo mundo aceita, vota, registra, pega o dinheiro e bora fazer um edital. Isso é a lei mais avançada de cultura de todos os municípios do Brasil. E como lei, ela não fica só para um governo, né? Ela vai, na verdade... Ela é uma política. Política pública. É uma política pública. É uma forma de resguardar e garantir que a cultura seja... Vai acabar este governo e o nosso prefeito vai ser reeleito, né? E no outro governo que não puder ser reeleito, né? Essa política vai continuar. Entendeu? Porque já está toda regulamentada. Está assinada e regulamentada. Perfeito. Realmente é bem avançado e eu acho que é uma forma segura da gente... Quer dizer, eu fico muito tranquilo, né? Porque um fundo sempre... Bem,
Né? A priori Porque eu é não isso. sou o gestor do fundo. É isso. Né? Gestor do fundo é a sociedade civil. É ela, a sociedade civil, que vai destinar a política pública. Entendeu? Entendi. Eu penso que a gente sempre discute cultura como algo supérfluo, né? E a gente sempre fala da cultura como festa e sempre como algo como um adendo, um adereço sem muita importância. Quando, quer dizer, iniciativas assim reforçam que realmente a necessidade de que haja políticas públicas para a cultura e que a gente tenha isso garantido, né? Nós vimos aí, passamos esses 2 anos de pandemia, o quanto a área sofreu e padeceu bastante, né? E aí foi exatamente o início, né? Hoje me dá a oportunidade de uma coisa que eu nunca falei. Olha, outro. Aqui. Que maravilha. Que é um agradecimento à classe cultural. Né? Por favor. Nós abrimos um edital em 2021, que é o edital de credenciamento. Ele é absolutamente democrático. Qualquer pessoa do meio cultural, seja ele um fotógrafo, seja ele um cantor, seja ele um boi-bumbá, seja uma quadrilha, uma escola de samba, do que você imaginar, ele vai lá na Funbel, entrega a documentação, entrega certidão negativa da Cefim, certidão negativa da Cefa, certidão negativa da Receita Federal, e isso abre a possibilidade de nós contratarmos essa pessoa para as nossas ações. Olha, né? sim. Nós investimos mais de R$1.200.000 em fomento direto, né? Então, direto nesses 2 anos. Nesses 2 anos, para os artistas se apresentarem na Bienal, na Avenida Cultural, nas apresentações onde o prefeito se coloca, em eventos internacionais. Por que eu estou te falando isso? Porque vai reforçar aquilo que eu, do ponto de vista político e filosófico, acredito, que o Estado é um fomentador desse processo. É evidente que não dá para a gente chamar todo mundo, né? Sim, mas sim. nós chamamos muita gente. E credenciou como? A credencia é muito fácil. Você vai lá na Funbel, assina o termo de credenciamento, mostra a sua documentação. Até hoje pode fazer? Pode hoje, agora. Você que está aí em casa, né, tem uma banda, tem uma atividade cultural e quer se credenciar, vá à Funbel, fale com o nosso diretor de ação cultural, que é o Cláudio Rego, que ele vai lhe instruir para inscrever. Isso aqui é boa notícia, né? Isso é muito importante. A gente está falando, e a gente sempre tende, né, a cometer essa falha de sempre pensar em Belém, e somente aqui, né? Mas o nosso território Belém tem outros lugares, né? Sim. Mosqueiro, Outeiro, Icoraci. Sim. Como é que... Cotijuba. Sim. Maravilhosa. Sim. Como integrar tudo isso? Como é que faz as ações também para esses artistas e fomenta esses distritos? A presidência da Funbel foi em todos esses lugares. Eu fui no Outeiro, fui em Mosqueiro, fui em Cotijuba, fui em Coraci, e para cada um desses lugares a política se torna diferente. Por exemplo, Outeiro tem uma característica muito festiva, não é? Então nós apoiamos as ações de festa no Outeiro, com brega, com carnaval, né, com forró. Isso, a gente sempre está junto lá no nosso agente distrital, que é o Maiken, tá? Cotijuba é mais delicado, porque você tem uma cena de carimbó mais formada lá em Cotijuba, que a gente tentou apoiar nesses 2 últimos anos, né? Mosqueiro tem uma característica mais diversa, porque você também tem a cultura criativa. Aí leva a Belém Tour e vai fazer as ações em relação à alimentação, à cultura alimentar, né? E Coraci nós temos uma base que é a Biblioteca Pública Avertano Rocha. Sim, exatamente. E aí tem contação de história, tem música, tem teatro. Então, que por um tempo deu uma angustiazinha de ver ela talvez indo embora, né? E sim, que bom que ela foi retomou, né? retomada, né? Que bom. Por que eu estou te respondendo de uma forma mais prolixa, né, nessa resposta? Porque há muita vontade e há pouco recurso, né? Então você precisa administrar esse recurso no sentido de que cada uma dessas ações precisa reverberar bem, né? E a gente tem tentado fazer isso nos últimos 2 anos. Eu acho que a gente que conhece bem cada um desses distritos, né, que fazem parte, eu tenho certeza, de algum momento da vida de todos nós, né? Mosqueiro, Outeiro e Coraci, sempre por conta da arte, da cultura. E às vezes a gente se vê distante deles, né? Desses lugares assim que fazem parte, que é tudo junto, mas ao mesmo tempo
se parece separado, né? O que é muito, muito triste, por exemplo. A gente falou agora da biblioteca Avertano Rocha, e eu me lembro que na época em que ela estava passando por aqueles maiores perrengues, assim, vou te contar, de sentar, chorar e rezar e pedir realmente que alguma coisa acontecesse, porque era inadmissível a gente perder um patrimônio daquele, né, com um potencial tão grande e num lugar tão importante da nossa cidade como é Icoraci, né? Sim. E às vezes a gente não valoriza. Bem, Michel, eu queria que tu falasses para a gente sobre futuro. Tu já falaste de 2 anos, pouco tempo, nesse tudo que a gente está falando aqui foram em 2 anos, né? Que a minha mãe fala. O futuro a Deus pertence. Tá? Então, vou falar para você também, o futuro a Deus pertence, entendeu? Pobre de Deus, Michel, que deve estar agora com outras preocupações. E muitas outras preocupações que futuro das ações da FUNBEL. Muito, ele não está, coitado, ele está... Coitado da FUNBEL, mas Deus olha um pouquinho pra gente. Por favor, olha para todo mundo, né? Mas acho que a gente não está nessa lista de prioridade não, viu, Michel? Mas assim, em 2 anos, tu já citaste, a gente já falou aqui de muitas coisas importantes, né? Dentro da área cultural, dentro da área da necessidade humana de ter cultura, né? Agora, como administrador público... Sim, eu te perguntei, eu não me lembro se tu respondeste. É a primeira... Fugiste, né? Fugir da pergunta. Fugiste. Mas é a tua primeira experiência como gestor público? Eu sou filho de funcionário público. Entendi. Né? Meu pai, funcionário público do Estado, da Secretaria da Fazenda. Tem um pouco no sangue já, né? Tá? E o meu irmão é funcionário público do governo do Amapá, com gestão de biblioteca, etc. E tal. E eu sempre corri disso. Né? Eu sempre corri feito léguas porque achei que não era para mim. E também acho que continua não sendo para mim, entendeu? Mas eu sou uma pessoa que gosta de desafio. Né? Se você disser assim, Michel, essa entrevista não vai dar certo, então eu vou dar o jeito dela dar certo. Ah, meu Deus. Eu acho que tem um traço da minha personalidade em relação a isso. Né? Isso é ruim às vezes porque é um desgaste emocional, físico grande, né? Mas tu pode ter certeza que nesses 2 anos eu me esforcei sobremaneira para que desse certo, entendeu? Pois é, bem, os resultados estão falando, né? Pelos projetos que a gente já vê nas ruas, por essa política pública de incentivo e de fomento à cultura, isso é muito importante. Então, assim, para um desafio como esse, são 2 anos de administração, eu imagino que não tenha sido fácil, que não esteja sendo fácil, né? Esse desgaste emocional, enfim, político, porque a gente está falando de política de um modo geral, não partidária, mas a política que envolve toda a sociedade, né? E é complexo demais, porque, como tu bem disseste, tem o que é possível fazer, tem o desejo, tem o que é possível fazer. E conciliar isso tudo nem sempre é bom. Então, assim, tu já fizeste essa avaliação, já disseste para a gente que conseguiste dobrar os recursos da FUNBEL, isso é muito importante. Agora fala para a gente de 2023, para esses projetos. Bom, 2024 também, né? Então pensando que vai até lá. Spoiler em relação a isso, tá? Nós vamos ter uma grande ação da FUNBEL com a Paulo Gustavo, né? Uma grande ação. Eu acho que o final da Paulo Gustavo, que atendeu o artista e produtor, né, nós vamos atender, vai pipocar projeto em Belém do Pará, pipocar para todo lado, né, e nós vamos ter em 2024 a Bienal, né, com um formato um pouco diferente do que foi, né, 2022, mas uma Bienal potente, porque as pessoas aprenderam a fazer. Né? Então, sem os atropelos, sem os dores de cabeça que a gente teve, né, uma Bienal mais forte. E o que mais que a gente vai esperar? Olha, a gente falou aqui de Bienal, que tu já disseste que vai ter em 24. Bem, já aconteceram alguns eventos da Avenida Cultural, né, que sempre acontecem lá na Presidente Vargas, né? Devem continuar, vai virar... A Avenida Cultural me lembra muito as ruas de lazer. É essa a intenção que aconteceu nos bairros? É mais do que a rua de lazer, né? Porque a Avenida Cultural ela tem uma série de serviços prestados. Sim. Na que aconteceu nesse domingo que passou agora, nós tivemos uma barraca para escritores, nós tivemos barracas para economia criativa, nós tivemos serviço da CEGEL para crianças, né? Nós tivemos os DJs, tivemos as músicas, as apresentações culturais. Né? Então, ela é um pouquinho mais que as ruas de lazer, porque elas apresentam serviços também para a população. E o meu desejo é que, espero conseguir, que a gente descentralize essa Avenida Cultural. Né? Eu já posso dar um spoiler para ti também. Eu morro de vontade de fazer esses spoilers ali na Alcino Cassela.
entre a Fernando Guilhom e a São Miguel. Já fui lá, já vi. É cremação, né? Ali. Dá para fazer uma versão um pouquinho menor lá. Eu acho que é bem legal. Pois é, e as ruas de lazer me deu até uma saudade agora, né? Também era uma realidade muito grande nos bairros, né? Se perderam um pouquinho sobre isso. E o que mais? Que a gente pode ter? O Cine Olímpia, tu falaste do Cine Olímpia. O que a gente pode esperar por ele? Né? Isso, embora as pessoas reclamem, mas eu queria que elas tivessem um pouquinho de sensibilidade para o que aconteceu. O Cinema Olímpia estava completamente largado, né? E aí, através de muita luta, queria agradecer aqui o meu colega secretário Davidson, da CEURB. A gente recebeu o Davidson aqui já também. Conseguiu uma verba para a reforma do telhado. Todo o telhado do Olímpia está inteiraço, está 0 quilômetro. Tá? Então, isso resolveu o problema das goteiras. Então, as poltronas, os carpetes, o forro está salvo agora. Tá? O que precisa fazer? Precisa fazer a reforma interna, né? Que ela tem um mínimo de 5 milhões de reais. A gente está batalhando no orçamento para ver se acha os 5 milhões de fazer. Só que existe dentro da Paulo Gustavo uma verba de 10 milhões para o estado inteiro para restaurar cinemas de rua. Olha, e só tem ele entraria. Exatamente. Ele entraria. E como a gente também está batalhando para uma outra organização para entrar na Lei Rouanet para a reforma do Cinema Olímpia. Então, a gente está literalmente batalhando para esses recursos saírem coletivamente ou só um deles para a gente dar entrada na reforma do cinema, entendeu? Previsão? Nenhuma. Quando o orçamento abrir, né? Quando, né, liberarem a Lei Rouanet, quando liberarem a Paulo Gustavo, entendeu? Hoje está de portas fechadas. Está de portas fechadas. Nenhuma programação pode... Não tem uma adaptação para uma programação. Não é possível. Não é possível, porque o forro, com os anos anteriores, como o forro ficou, né, à mercê das goteiras, ele pode se desprender. E a placa do forro é de 50 centímetros por 50 centímetros. Cair na cabeça de uma pessoa é difícil. Não queremos noticiar esse tipo de coisa, né? Exatamente. Agora, eu também gosto muito de cinema, então aí eu falo com um apertozinho também, porque o Cine Olímpia, além de tudo, ele tem uma importância histórica para a nossa cidade e para o país, né? Me corrija se eu estiver errada, mas ele é o cinema mais antigo em funcionamento, né? Então, a gente viveu aqui tempos áureos do cinema em Belém, né? Então, eu já ouvi muitas histórias do cinema, não só no Olímpia, mas, por exemplo, ao meu reduto, que é a Pedreira, o Cinema Paraíso, por exemplo. Também tinha lá. Né? Então, se tinha uma cultura de cinema na cidade muito grande. Belém respira ainda muito cinema. Recentemente, no final do ano passado, acho que nós tivemos aí um festival internacional de cinema com mostra de diretores e de artistas na Amazônia, de um modo geral. Tivemos presença de pessoas de Belém, inclusive, com curtas e longas metragens. Então, a gente sabe o quanto o cinema é importante para a nossa região. Então, assim, de verdade, tomara que vocês consigam recuperar. A gente está batalhando assim, quase todos os dias, esperando esses recursos. Entendeu? Eu quero muito poder voltar ao cinema, ao Cine Olímpia. Eu recebi uma mensagem na sexta-feira passada, do diretor da CGEP perguntando o que era possível fazer, né, para liberar o recurso. Aí eu já mostrei e a gente está esperando. Né? É uma brecha do orçamento. A prefeitura tem 2 operações de crédito que foram aprovadas, saindo da operação olha, CGEP, libera lá a grana. Aí, isso é bem importante colocar, tá? Não é a Fumbel que operacionaliza isso. Né? Eu entendo que as pessoas cobrem da Fumbel. Eu entendo, tá? Mas a Fumbel não tem gerência sobre isso, porque ela é uma obra do governo, gerenciada pela CEURB. Não é? Isso é bom colocar. Nós somos parte integrante do sistema, mas quem faz a reforma não é a Fumbel. O responsável pela obra não é a Fumbel. Entendi. Vamos torcer, né? Porque, olha, eu vou te dizer... Vai sair. Pois é, perder o palácio foi forte, viu? A gente pensou na possibilidade do Palacete Pinho. O Palacete Pinho está sendo reformado. Né? Uma obra muito maior que a obra do Palácio Antônio Lemos. Já está nos seus finalmente. Né? Então, nós vamos fechar também o Cinema Olímpia. Tomara. Vamos fechar no sentido de vamos fechar para acabar, né?
para acabar a obra, para finalizar tudo. E abrir as portas, enfim, Sim, com claro. uma programação e que a gente possa voltar Sim, lá. lindo, sim. Meu sonho. Não é só o seu, né? Todo mundo meu que escuto isso todo dia. Eu imagino. Eu só quero acordar e trabalhar, me despachar lá no Cinema Olímpico. Entendeu? Olha que delícia, vai ser muito bom, com certeza. Bem, Michel, eu queria te agradecer imensamente por tu ter estado aqui. A gente sabe o quanto a tua agenda é apertada, o quanto tu tem coisas bem no meio de todos esses projetos. Espinhosas para resolver. Como tu deve ser requisitado o tempo inteiro, né? Então, dispensar assim, um tempo para estar aqui com a gente, queria te agradecer mesmo. Torcer para que esses projetos realmente a gente veja alavancar e que a gente veja a cultura cada vez mais sendo valorizada, sendo fomentada pelo poder público, pela cidade de Belém. Enfim, queria te agradecer e queria que tu dissesses aqui, já reforçasse o teu canal também, para quem não te segue, um dos 5 maiores canais de história do país. Isso não é para qualquer coisa, isso não é para qualquer um, não é para quem quer. Eu também queria agradecer, né, o convite para eu estar aqui. Eu acho que é função do gestor público prestar contas. Eu acho, né, com a audiência de vocês, com o trabalho sério de vocês, eu acho que é esse momento para fazer. Né? Também queria agradecer o prefeito Edmilson Rodrigues, né, ter apoiado esses 2 anos e continua apoiando a Fumbel. Né? E também dizer que você pode seguir todas essas ações. Né? Lá no Instagram, @FumbelCultura, Twitter, @FumbelCultura, lá no Facebook, Fumbel, Fundação Cultural do Município de Belém, ou no nosso site, digite Fumbel no Google, que você vai achar. Tá? Inclusive o edital de credenciamento que a gente colocou aqui. Tá? E em relação ao canal, vai lá no Spotify e digita Histórias de Belém, que você vai achar todos os episódios. Não vai ter mais desculpa para não conhecer a história de Belém, né? Tá lá, seguir o teu canal e a gente vai saber bem mais. Obrigada mesmo, Nada, Michel. Foi um prazer. Bem, gente, a gente chegou ao fim, então, a mais um episódio do nosso Pará Pode Mais, né? Esse papo super gostoso e de um assunto tão importante como é a cultura, e a cultura na nossa cidade, na capital desse estado do Pará, né? Assim como a cultura é importante em todas as outras regiões desse país chamado Pará, na verdade, com tantos lugares que precisam ser lembrados e precisam ser valorizados. Então, foi um prazer danado. Obrigada pela presença de vocês até aqui. Então, vou reforçar aquele pedido que eu fiz lá no começo. Te inscreve no canal, ativa as notificações, assim tu vai receber sempre informação de vídeo novo. Comenta, curte, compartilha. Segue a gente nas outras redes sociais também, @Jornal Pará Oficial, no Facebook, Instagram e Twitter. Para te manter bem informado, tu já sabe, jornalpará.com.br. E não esquece que esse conteúdo também está disponível em todas as plataformas de podcast. Escolhe lá a tua preferida e dá uma moralzinha pra gente lá. Curte, comenta também e compartilha bastante. Te vejo no próximo episódio do nosso Pará Pode Mais. Tchau!